Acho que estamos prontos para iniciar a nossa conversa. Então, antes de mais, gostaria de vos dar a todos as boas-vindas à nossa última sessão do Brainstorms. Antes de mais, gostaria de pedir à Francisca, a nossa colega, para fazer uma breve apresentação do projeto Brainstorms e depois iniciamos com a sessão de hoje. Olá, bem-vindos a todos. O nosso projeto começou porque vários alunos do técnico e também membros várias pessoas do técnico, da comunidade do técnico, estavam preocupadas com a saúde mental na nossa comunidade e decidiram dirigir-se ao NDA, à Isabel Gonçalves, para fazer alguma coisa quanto a isto. E a Isabel Gonçalves juntou a esta equipa e começámos a falar na altura do Covid do que é que poderíamos fazer e como é que poderíamos dar continuidade à saúde mental e como combater algumas coisas e dar ferramentas às pessoas, de modo a conseguirmos ser todos um bocadinho mais saudáveis. Obrigado, Francisca. Então, a falar um pouquinho sobre a nossa sessão de hoje. Ela chama-se Morte e Luto, Recomeço depois do fim. E a nossa oradora de hoje é a Catarina Muniz. Ela é licenciada em Psicologia e é mestre em Psicologia Clínica da Saúde. Tem formação no desenvolvimento de competências comunicacionais em contextos de saúde e, talvez, das partes mais relevantes, ela trabalhou no Serviço de Oncologia do Hospital do Espírito Santo em Évora, no aconselhamento psicológico dos doentes oncológicos e seus familiares. Atualmente, ela trabalha enquanto psicóloga clínica nos consultórios médicos da Casal Ribeiro. Olá, Catarina, bem-vinda. Boa tarde a todos. Posso então dar início à nossa sessão? Então pronto, Obrigado. Eu vou partilhar a tela, deixem-me só aqui estas questões mais burocráticas e vou compartilhar a minha apresentação e vou começar a apresentação a falar de uma coisa que nós evitamos muito falar, que é esta coisa da morte, não é? Que é super difícil. E começo por falar na morte, fazendo referência a uma frase de Fernando Pessoa, que nos diz que o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. E achei interessante começarmos esta conversa com esta frase, porque ela de facto relaciona-se com aquilo que hoje acontece na nossa sociedade. Nós sabemos que quando nascemos, inevitavelmente vamos morrer, mas evitamos falar nisto e evitamos sequer o tema na nossa sociedade e, portanto, a morte hoje em dia torna-se um tabu e nós só falamos ou só entramos em contacto com ela quando temos alguma perda, portanto, quando alguém morre que é nosso conhecido ou que não é, ou que é nosso familiar e com quem temos relações de afinidade. E, portanto, na maior parte do tempo nós nem sequer pensamos nesta possibilidade, porque nos assusta-nos pensarmos que nós somos finitos e que, de facto, um dia tudo aquilo que nós estamos a construir vai desaparecer fisicamente. E a morte, ela leva-nos a questionar, então, sobre o que é o sentido da vida, não é? Se nós vamos morrer, então para que é que nascemos? Para que é que nós nos desenvolvemos e criamos laços e estruturamos a nossa vida se um dia ela é finita? E porquê é que nós temos de morrer? E depois, se nós morremos, para onde é que nós vamos? Será que há vida para além da morte? E todas estas questões existenciais do que é o nosso sentido da vida e do porquê que morremos, elas assustam-nos porque nós não temos consciência, nós não sabemos o que é ter uma resposta correta, não há uma resposta certa e, portanto, tudo aquilo que não é da nossa realidade, tudo aquilo que nós não nos conhecemos, causa-nos dúvidas, causa-nos incerteza. E a incerteza, ela funciona como um gatilho para nós fugirmos e evitarmos o mais rapidamente possível qualquer tipo de assunto. Então, não existe. Se eu não falar da morte, ela não existe. Só que, de facto, isso não é bem verdade, não é? Porque
a morte, ela é um problema dos vivos e ela é inevitável. E ela é inevitável porque se nascemos, vamos morrer. E a morte em si, ela não é, e atrevo-me a dizer que ela não é o problema. O problema não é a morte, porque pensando de uma forma biológica, a morte é quando o nosso corpo deixa de funcionar, quando o nosso coração para de bater e, portanto, morremos. Biologicamente, não há vida no nosso corpo. O que nos assusta é o processo, é a forma como nós morremos. Será que vamos sentir dor? Será que vamos sentir medo? Será que vamos ter uma doença prolongada que nos vai causar sofrimento? E esse processo tão doloroso nos vai fazer com que a nossa morte ela seja impensável e inimaginável? Será que perante esta situação, como é que vai ser, não é? Como é que vai ser este nosso processo de morrer? Como é que é termos um diagnóstico e todos os dias tentarmos lutar, como há imensas pessoas na nossa sociedade que têm doenças oncológicas, que têm diabetes, que têm outros tipos de patologias e que vivem com a doença e procuram ao máximo prolongar a vida para evitar o sofrimento. Porque quando nós perdemos alguém, quando alguém nos morre e nós próprios temos a percepção de que a nossa esperança média de vida é menor, o que nos custa, para além do sofrimento, também é a quebra do vínculo afetivo, que é as pessoas que eu vou cá deixar, o que é que eu não vou voltar a fazer mais, o que é que eu queria fazer e não fiz. E, portanto, sensações de impotência e de fragilidade perante a nossa existência, elas surgem muito nestes momentos. E é isto que nos causa a dor e o sofrimento da morte, mas é mais do processo de morrer. Claro que quanto mais velhos nós ficamos e quanto mais se prolonga a nossa idade, é mais comum nós sermos confrontados com a morte, porque vamos perdendo pessoas significativas, nomeadamente os nossos pais, os nossos amigos, depois passamos os nossos tios, depois passamos até para os nossos irmãos. E, de facto, quanto mais idade nós temos, mais somos confrontados com a inevitabilidade da morte. Isto causa-nos não só sentimentos de abandono e de solidão, mas que, ao mesmo tempo, o facto de estarmos também mais em contacto com esta realidade, também começamos a desconstruir e começamos a perceber que aquilo que mais evitávamos e que mais não queríamos sequer falar é real e faz parte do nosso dia-a-dia. E hoje em dia, isto é sustentado pela forma como a morte é vista na sociedade. Se pensarmos um bocadinho antigamente, o que acontecia? As pessoas morriam muito mais cedo, não havia tanta tecnologia, nem tantos cuidados como há hoje para lidar com a morte e com os próprios processos de doença prolongada e, portanto, hoje em dia nós tentamos prolongar a vida ao máximo. Nós temos sempre a tendência para ter o máximo de cuidados com a pessoa e conferir-lhe o máximo de estabilidade. E, de facto, isto é um bocadinho diferente do que acontecia antigamente, porque antigamente as pessoas morriam em casa, não tinham tanto acesso aos cuidados de saúde. Isto é uma vantagem. Hoje em dia nós temos uma visão mais médica, mas, por outro lado, também é uma desvantagem, porque ao termos uma visão mais médica, a morte tornou-se um processo muito individual. Tornou-se um processo em que morremos mais sozinhos, não é? E dentro de um contexto hospitalar, muitas vezes, ou num contexto de lar institucional, e, portanto, acaba por também ser uma boa forma de a nossa própria sociedade também evitar todos os rituais que estavam de passagem, porque muitas vezes as pessoas, quando estavam em casa, tinham mais visitas e as pessoas chegavam lá e falavam e estavam mais em contacto com a progressão da doença. E hoje em dia, num contexto hospitalar, isto já não acontece como acontecia. E, portanto, existe aqui uma individualidade na morte, da própria forma que hoje acontece, de uma forma mais solitária, não sendo que a pessoa está sozinha, atenção, mas é mais individualizada do que antigamente. Isso também faz com que seja muito mais desritualizada. Ao falarmos da morte, temos de pensar sempre que ela é sempre influenciada por alguns fatores, nomeadamente a idade,
o estado de saúde, a perspectiva de vida e os vínculos afetivos. E estas características, elas tornam aceitáveis a morte, mais aceitáveis uma morte do que outra, sendo que quando acontece em pessoas mais velhas, portanto, até aquela expressão, pronto, já viveu o que tinha a viver, agora estava numa fase mais avançada e, portanto, fez tudo o que tinha para fazer, quando a possibilidade de cura não existe, e, portanto, quando estamos perante uma doença prolongada e em que o prognóstico não é favorável, quando a perspectiva de vida não é saudável e, portanto, há muitas pessoas que evitam qualquer tipo de apoio, até de cuidados prolongados, porque se não tiverem uma perspectiva de vida saudável, e quando não existe vínculo afetivo. Portanto, quando nós não temos uma relação de proximidade com a pessoa que está neste processo de morrer, é muito mais fácil integrar a morte dessa pessoa, aceitar, neste caso, integrar. Ela torna-se inaceitável ou mais difícil de integrar quando é repentina ou inesperada e quando existe um vínculo afetivo. É muito mais, e isto ouve-se muito, é muito mais difícil uma mãe ou um pai perder um filho do que um filho perder os pais, porque não é expectável na nossa sociedade, ou seja, não é assim que funciona o desenvolvimento humano. E isso torna, de facto, algumas mortes mais fáceis de ultrapassar, mais fáceis de integrar, neste caso, do que outras. Especialmente porque quando é repentina, quando é inesperada, nós não fazemos rituais que são importantes para preparar para esse contexto de finitude. E quando existe um vínculo afetivo, ninguém gosta de perder quem ama. E, portanto, quando alguém nos morre, deixa sempre um lugar vazio na mesa, como diz o José Luís Peixoto no seu livro de Morreste, fica mesmo um lugar vazio à mesa. Que no fundo, é aquela pessoa que deixou de existir, mas aquele lugar continua a ser dela. E isto é um bocadinho complicado, especialmente numa fase inicial, integrar a ausência de uma pessoa que para nós continua viva. Claro que a morte, ela é acompanhada por um processo, e o processo é um processo de luto, e o luto, ele acontece porque ele traz-nos, é um estado em que as pessoas passam, é um estado de angústia intensa, porque nós fazemos luto não só da morte, nós fazemos luto de várias perdas. Não é? O luto está muito ligado às perdas. E reparem, às vezes a conotação vai só para a morte e nós só pensamos no luto ligado à morte, mas ele existe ao longo da nossa existência, porque nós fazemos vários lutos, sendo que uns têm mais impacto do que outros. Mas imaginem, quando terminamos uma relação amorosa, quando perdemos um trabalho, quando há uma mudança drástica na nossa vida, na nossa expectativa, quando não conseguimos entrar no curso que achávamos que devíamos entrar e que queríamos entrar. Portanto, estas questões são todas questões propícias a momentos de instabilidade, a momentos de angústia, a momentos em que nós não sabemos o que é que devemos de fazer e sentimos até perdidos. E, portanto, o luto, ele é um momento em que tem várias fases, e eu já vou falar mais à frente sobre elas, mas em que nós experienciamos sensações e sentimentos muito intensos, e não está só associado à perda de morte, portanto, à morte das pessoas que amamos. O luto, existem várias teorias, eu optei por esta porque é aquela que sigo, e acho que a Kubler definiu muito bem as 5 fases do luto. Elas podem ocorrer todas ou não, e não têm de ocorrer todas por esta ordem. No entanto, foi a ordem que ela achou que seria mais adequada de apresentá-las. Existe uma fase da negação em que, quando somos confrontados com a perda, nós não acreditamos que ela existe, ou seja, isto é impossível, isto não é verdade, isto não me está a acontecer a mim. Isto é um mecanismo de defesa temporário que nós temos, e relaciona-se muitas vezes com a forma como nós lidamos com o sofrimento, a forma como nós integramos uma perda no momento exato onde ela acontece. Depois passamos para uma fase de raiva,
em que mal que é que fiz eu a Deus para merecer uma coisa destas? Porquê a mim? Quer dizer, trabalhei tanto, imaginem, para ter aquela profissão, para conseguir ser promovida e não consigo. E aqui é a forma como a pessoa, muitas vezes, se sente incapaz perante o que está a acontecer, não é? Quer dizer, não consegue, passamos numa fase em que há uma negação, em que isto não é verdade, e depois somos confrontados, não, isto está a acontecer, mas porquê a mim? Mas o que é que eu fiz de mal para estar a passar por uma situação destas? E é quase como um sentimento de culpa, mas uma culpa reativa, uma culpa ligada ao ambiente, às minhas emoções mais externas, mais viscerais. E esta é a fase em que nos questionamos e em que nos revoltamos. Porquê é que eu perdi a minha mãe? Porquê é que eu perdi o meu pai? Mas porquê é que aquela pessoa não ia mais devagar quando o caminhão bateu? Portanto, estas questões todas surgem muito nesta fase. Depois há uma fase da negociação, em que nós tentamos negociar mais tempo. Imaginem, temos uma pessoa num processo prolongado de doença e nós, para quem acredita, vai à igreja, faz uma promessa a Deus, diz que se a pessoa conseguir sobreviver ao tratamento, se conseguir ultrapassar esta fase, vamos a pé até Fátima. E tentamos negociar o tempo de vida daquela pessoa, tentamos tentar que as promessas que vão surgindo, elas acabam por servir como um penso rápido, não é? Se eu prometer isto, isto vai acontecer assim, porque Deus nunca me abandona, porque há algo superior que olha por mim. E é nestas alturas também surgem os pactos, para tentarmos perceber e tentarmos prolongar a vida da pessoa que estamos a perder. Depois há um momento da depressão, em que nós percebemos que afinal os pactos não serviram de nada e por muitas promessas que nós fizéssemos, não conseguimos de facto salvar a pessoa que amamos. E ela é neste momento em que nós nos sentimos com uma tristeza profunda, em que o sentimento de culpa, em que há uma desesperança, eu fiz de tudo e não consegui, e as pessoas evitam-se, isolam-se muito mais, não é possível negar a realidade, portanto é uma perda inevitável, vai acontecer. E somos confrontados com o nosso próprio sofrimento, que foi aquilo que tentámos evitar nas fases anteriores. Nós não queríamos perder esta pessoa, nós não queríamos perder este trabalho, nós não queríamos perder esta relação, mas ela deixou de existir. E necessariamente ficamos tristes, é natural que sintamos tristeza. Quando arrumamos esta fase, quando nós começamos a trabalhar a nossa tristeza, entramos numa fase, ela chama de aceitação, mas eu acho muito mais interessante chamarmos de integração. Nós integramos a perda. Porque reparem, aceitar é uma palavra muito interessante, mas que está ligada ao facto de eu receber algo de bom grado. E ninguém recebe uma perda de bom grado, seja ela de que forma for e de que motivo for, ninguém gosta de perder. Então aceitar significa que eu quero receber alguma coisa de bom grado. Eu aqui acho que seria mais nós integramos a perda, porque quando nós perdemos, há uma mudança grande na nossa existência, na nossa vida. E, portanto, vai haver modificações até ao nível familiar de papéis, até na estrutura familiar e na dinâmica familiar. E é muito importante nós integrarmos essa perda, que é aprender a viver com esta ausência, com esta cadeira vazia à mesa. E isto é possível. E nesta fase, quando as pessoas encontram-se numa fase de integração da perda, da morte, existe saudade, existem sentimentos menos positivos, mas essa saudade já não dói, é uma saudade com alegria, conseguimos até lembrarmos das pessoas e tentar recordá-las e ter momentos mais interessantes e que passámos e que brincámos. E portanto esta fase serve muito para isto, para nós entrarmos finalmente com o equilíbrio na perda. Claro que o luto, ele tem sempre uma individualidade e depende de pessoa para pessoa. Depende da identidade e do papel da pessoa pretendida. Uma coisa, perdida neste caso, desculpem. Uma coisa é nós perdermos um marido, um pai, outra coisa é perdermos um filho. É uma completamente diferente a forma como vamos integrar a morte. Tem a ver também com a forma como, com as nossas características idiosincráticas, ou seja, com a forma como, com a nossa idade, com a nossa personalidade, com a forma como nós enfrentamos as perdas, como é que tem sido o nosso historial de perdas, se nós temos tendência para evitá-las, para fingir que não existem.
tem a ver também com a educação que nós recebemos, ou seja, se é um assunto que nós vamos falando ou não na nossa família, com as características e circunstâncias da morte ou da doença. Portanto, se a pessoa morre, como eu disse anteriormente, se é uma coisa inesperada, é diferente de uma coisa que é um processo gradual e que nós vamos trabalhando várias fases para a perda, com a informação que vamos tendo sobre como é que a pessoa morreu, qual é que é a evolução. Imaginem, uma coisa é nós termos um processo de doença em que há um prognóstico reservado e que nós já percebemos e vamos tomando consciência gradualmente disto. Outra coisa é não há informação nenhuma e um dia acontece. Portanto, ficamos muito perdidos e isso é sempre fundamental irmos trabalhar. E depois do apoio e do suporte emocional que nós também temos para, no momento de seguida em que há a perda, que consigamos expressar as nossas emoções e sentimentos. O luto normal, ou seja, ele tem várias características, eu coloquei aqui só algumas, nomeadamente ao nível dos pensamentos, a questão de nós não sabermos mas porquê, como é que é possível, as sensações de presença, de sentirmos que a pessoa morreu, mas que ela ainda está presente, parece que ainda está connosco, a preocupação para onde é que ela irá, o que é que vai ser de mim agora sem esta pessoa, um estado de confusão, parece que não morreu, parece que isto é um sonho, isto não aconteceu, este tipo de pensamentos. As sensações físicas, como o estômago vazio, o aperto no peito, da garganta, o não estarmos disponíveis para o barulho, a hipersensibilidade, a dificuldade em respirar, a sensação de despersonalização, eu não me sinto eu, portanto eu não estou em mim, a falta de energia, o não ter vontade, portanto aqui um bocadinho a apatia, são algumas das sensações físicas que estão ligadas a sentimentos de raiva, tristeza, culpa, ansiedade, alívio pela perda, pelo término do sofrimento do outro, o choque, a saudade e a solidão. E há alguns comportamentos que depois acontecem, por exemplo, valorizar objetos. Há muitas pessoas que quando uma pessoa querida morre, um ente querido morre, não quer dar a roupa, não quer desfazer o quarto, não quer vender a casa. E, portanto, porque os objetos que eram coisas simples passaram a ter uma importância enorme e sobrevalorizada. O voltar a visitar sítios onde fomos, o suspirar, o chamar pela pessoa, procurar se ainda está em casa, isolar-se, depois não conseguir ficar quieta, ter de ocupar a mente para fazer outras atividades e outras coisas. E algumas perturbações do sono e do apetite podem surgir no luto normal, que acontece. Quando é que o luto deixa de ser normal? Ora bem, o luto passa a ser patológico quando a intensidade e a duração das reações se mantém em determinado período de tempo em que a pessoa não consegue passar para outras fases. Não tem tanto a ver com... Há uma mudança do que é um luto normal e um luto patológico. A única diferença entre ambos é que num luto normal as pessoas conseguem ir fazendo as suas fases e ultrapassando. No luto patológico a intensidade e a duração das reações é tão grande, é tão intensa que a pessoa destrutura e não consegue avançar no processo e portanto tem comportamentos desadaptativos na vida e não consegue ultrapassar e fica sempre presa a uma única fase. Quanto mais tempo a pessoa fica, mais probabilidade de ter doenças e consequências psicológicas, psicológicas, nomeadamente problemas psicológicos como depressão, ansiedade, raiva, problemas sociais de isolamento, de solidão, e há uma maior incidência para desenvolver outras doenças ou até mesmo morrer. Quantos nós já não ouvimos falar de pessoas que perdem o cônjuge da vida inteira e morrem logo a seguir, porque não conseguem viver sem a pessoa que amavam. Portanto, o luto, ele vai sempre trazendo estas questões que são importantes. É natural passarmos por momentos menos bons, termos sentimentos menos bons e sensações menos positivas, e eu não digo mais, eu digo menos bons por isso mesmo, porque faz parte deste processo. Quanto mais as evitarmos e quanto mais as fugirmos delas, mais propício a problemas psicológicos e a outro tipo de patologias nós vamos ter. Então, quando é que o luto está terminado? Ora bem, existe uma relação mínima que pode demorar entre 1 a 2 anos. Claro que isto não é chapa 3, portanto depende sempre de cada pessoa, é um processo muito individual.
Mas nós começamos a perceber que o luto está terminado quando a pessoa começa a pensar com aquela saudade que não dói, com a recordar a pessoa e os momentos em que viveu e a conseguir até verbalizá-los e rir-se e exteriorizá-los. E começa a ter mais interesse pela vida e há uma redefinição dos papéis e daquilo que fazia e a sentir esperança na vida e no que está para vir. Portanto, nesta altura é quando nós sentimos que o luto está terminado. Então, mas no meio disto tudo, como é que nós vamos lidar com a morte? Devemos falar sobre a morte? Devemos educar para a morte? E devemos falar? Como é que devemos falar sobre a morte, não é? Se devemos falar, como é que vamos falar sobre ela? Isto numa vertente mais psicológica, falar na morte, nós temos sempre de olhar para as respostas que as pessoas têm. Todos nós somos seres humanos com competências, todos nós temos a nossa caixa de ferramentas e dentro da nossa caixa de ferramentas existe o nosso martelo, a nossa chave de fendas, os nossos pregos. Portanto, todos eles são instrumentos para nos tornarmos mais ativos e autónomos. E, portanto, existe dentro de nós estratégias de enfrentamento que são adaptativas e que nos permitem fazer um coping ativo. E o coping ativo é trabalhar então o nosso martelo, trabalhar a nossa chave de fendas para lidar com determinadas situações. E por outro lado, também termos um suporte emocional, eu ter um espaço familiar ou até com os meus amigos para partilhar aquilo que eu estou a sentir e para partilhar aquilo que é importante para mim e pelos meus pensamentos. As estratégias mais utilizadas, eu coloquei aqui algumas, nomeadamente a resolução de problemas. Quando nós temos pessoas no final de vida, nós tentamos resolver os problemas, portanto, não deixar nada por dizer, não deixar nada por fazer, citando o António Feio. Outras vezes temos uma fuga mental e algumas são mais saudáveis do que outras. Esta fuga mental, ela implica nós evitarmos pensar no assunto, portanto, e quanto mais evitamos e tentamos arranjar estratégias para nos distrair, se for durante muito tempo, vamos evitar não pensar numa coisa que estamos a sentir, e porque, reparem, não pensar não significa não sentir. E, portanto, nós sentimos, se guardarmos numa gaveta dentro do nosso armário, ela continua lá, portanto, nós temos de trabalhá-la. O humor, há pessoas que utilizam o humor até como uma resposta à ansiedade e àquilo que é mais difícil. Religiosidade, portanto, ir a igrejas, afastamento, portanto, haver aqui um período de introspeção, de afastamento social, de pessoa estar consigo próprio, o partilhar experiências de perdas anteriores e fazer uma reavaliação positiva. Portanto, esta pessoa morreu, mas ela deu-me outras coisas, ela trouxe-me outras coisas, ela acrescentou-me algo à minha vida. E, portanto, também podemos fazer essa reavaliação positiva. Deixo-vos, e acho que é muito importante, nós termos a consciência de que educar para a morte é fundamental na nossa sociedade, porque falar sobre a morte permite-nos desmistificar este tabu, permite-nos também trabalharmos mais ao nível das unidades de cuidados paliativos, dar mais formação às pessoas, começarmos a desmistificar os problemas e as questões e as dúvidas e os medos e os receios. Quanto mais falamos sobre algo que nos custa, menos nos irá custar, porque mais trabalhamos aquilo que estamos a pensar, mais trabalhamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e, portanto, é fundamental introduzir este tema que faz parte da nossa condição enquanto seres humanos. E, acima de tudo, é fundamental nós sabermos que falar sobre a morte não significa que estamos mortos. Falar sobre a morte significa, sim, que estamos vivos para poder falar sobre ela e para nos podermos preparar para aquilo que um dia vai acontecer. E, portanto, termino a minha apresentação com uma frase que eu acho que é muito importante, em que digo que eu não sei como é que posso ajudar a morrer, mas tenho a certeza de que posso, na maioria das situações, ajudar a viver até ao momento de morrer. E eu acho que esta é a nossa missão enquanto seres humanos, é ajudarmos a viver todos os dias e dar o nosso melhor e viver melhor para que um dia, quando chegar o nosso término de vida, tenhamos a sensação de que fizemos tudo aquilo que tínhamos para fazer. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Catarina, pela tua apresentação. Foi muito boa. Entretanto, tenho reparado que já começaram aqui a surgir algumas perguntas, por isso vamos começar pela pergunta da Nívia, que pergunta assim: famílias de pessoas desaparecidas por longos períodos sofrem mais do que as famílias que
perdem as pessoas quando elas morrem. Eu presuponho que seja uma fase mais... não queria ter sim. estudado muito, acho que é a questão de o saber, não é? Nívia, por favor, corrige se não for isso. E se sim, isso tem a ver com a não possibilidade de se passar por todas as fases do luto? Essa é uma questão muito, muito interessante e muito importante. De facto, sim. De facto, quando alguém desaparece e nós não sabemos o paradeiro da pessoa, nós nunca conseguimos fazer um luto, não é? Porque há sempre aquela esperança de ela um dia vai voltar. Ainda agora temos a situação da Madeline, que surgiu agora uma nova pista, portanto já vão 13 anos. Estes pais nunca fizeram um luto, não é? Estes pais nunca poderão fazer um luto até nós termos a certeza, até terem certeza de que a filha morreu. E, portanto, quando nós não temos a certeza de que a pessoa desaparece e quando nós não fazemos os rituais que são fundamentais para integrar a perda, portanto, a questão do velório, do funeral, a questão de haver um corpo para haver um despedido, depois haver um sítio onde nós possamos visitar para nos despedirmos da pessoa, para ver a pessoa, de facto tem muito impacto na forma como lidamos com a morte, não é? E, portanto, é um luto que nunca fica feito, até o momento em que se descobre e que se percebe que há um final, não é? Sim. Eu antes de voltar à pergunta seguinte da Nívia, vou aproveitar a última pergunta do João Figueira, porque está muito relacionada, que é, então sendo assim, que estratégias podemos introduzir quando, por exemplo, agora em tempos de pandemia, não conseguimos cumprir os rituais normais do luto, como velório ou funeral? Por exemplo, isso é uma das coisas que eu trabalho em contexto privado. Muitas vezes não é possível. Imaginem familiares que moram noutros países e não conseguem estar presentes no funeral, não se conseguiram despedir. Isso não é impedimento para posteriormente não se possa fazer, porque as despedidas também dependem daquilo que nós acreditamos, mas se nós acreditarmos que a pessoa que nós amamos, que foi muito importante na nossa vida, se resume ao momento da sua perda, nós estamos a negar toda a sua existência e estamos a dar importância só àquilo que ela foi ao momento da partida, e ela foi muito mais do que isto. Então, um ritual, ele pode ser sempre feito, mesmo que não seja naquilo que é standardizado. Ou podes escrever uma carta, podes fazer o teu próprio velório, podes ir a um sítio bonito onde foste com aquela pessoa e despedir-te dela, podes falar com ela. Portanto, tudo depende também daquilo que a pessoa sente como é válido ou não. Uhum. E agora com o Covid, é exato, nós vamos ter muito mais possibilidades de ter lutos patológicos, porque há pessoas que não foi permitido fazer esta integração da morte e este ritual que é importante, e portanto aqui o trabalho será num processo posterior fazer estes rituais, imagina, uma festa para celebrar a pessoa. Isto acontece muito em outros países, em países subdesenvolvidos. Tu fazes uma festa. Em Angola, por exemplo, nas casas, tu metes as casas com lençóis brancos na casa da pessoa que morreu e fazes uma festa para celebrar a vida dela. Portanto, tem tudo a ver também com a forma como nós estruturamos e aquilo que acreditamos também. Ok. Pois, realmente há perspectivas diferentes de viver essa fase de luto, não é? Sim. Seguimos então para mais uma pergunta da Nívia, que é sobre se pessoas religiosas recuperam mais rapidamente do que pessoas que não têm fé. Se calhar ligando um pouquinho à estratégia que falaste na apresentação. Repara, não há uma relação causa e efeito. Portanto, não é porque tu acreditares em Deus ou noutro tipo de divindade que tu vais fazer o luto melhor ou pior do que uma pessoa que é agnóstica ou ateu. De facto, nós temos sempre de acreditar em alguma coisa. Na nossa condição humana, faz com que nós acreditemos em algo. E muitas vezes pode ser em nós próprios. Pode ser numa estratégia, pode ser... Existem várias estratégias e nós não temos de usar todas as estratégias. O processo do luto, ele é sempre diferente em todas as pessoas. E tu podes ter duas irmãs gêmeas ou dois irmãos gêmeos, criados pelos mesmos pais, na mesma casa, com os mesmos valores, e eles vão ser completamente diferentes e vão ter respostas completamente diferentes, porque tem a ver com a forma como fazem a leitura das coisas. E para algumas pessoas funciona mais ligar-se
à religiosidade e para outras não. Mas isso não quer dizer que uma estratégia é melhor que a outra ou que vai acelerar o processo ou não. De facto, cada pessoa vai criando a sua própria estratégia. Só deixa de ser funcional quando a pessoa evita aquilo que está a sentir. Mas isso é em todas as... Não é só no luto, é em tudo. Quando nós evitamos o que estamos a sentir, nós estamos a abrir um precedente para ignorar aquilo que faz parte de nós. E ignorar aquilo que faz parte de nós, o que é nosso, não faz com que ele desapareça, que ele continue a existir. Agora, eu é que não estou a ver, estou a encher o copo com água. Não é? Estou a encher um copo com água e um dia ela transborda. Não te ouço. Desculpa. Ligando um Faz pouquinho à estratégia do fugir da apresentação, não é? Sim, a questão de... Esta estratégia, ela funciona muito bem no início. Portanto, eu tenho isto, eu não vou pensar, então vou limpar a casa. Então tenho de ir ao supermercado, ou vou fazer as rotinas e fujo. Eu não deixo de sentir, eu não deixo de sentir o que é a ausência daquela pessoa. A fuga mental, ela segue para isto mesmo. E durante um tempo até funciona, e até é importante existir. Repara, em certos momentos é importante nós desviarmos o nosso pensamento daquilo que nos está a causar sofrimento se nós não estamos a conseguir lidar com ele. Portanto, só que há coisas que são mais adaptativas do que outras. Ok, obrigado. Nada. Passamos então para uma pergunta da Inês Gonçalves. Como é que conseguimos lidar com o esquecimento involuntário da pessoa que perdemos? Momentos com a pessoa, etc. O esquecimento, como nós esquecermos a pessoa? Eu a pessoa pressuponho... estar ser esquecida. Eu pressuponho, e peço à Inês que confirme depois se não for isto, mas eu pressuponho que seja aquela sensação de quando perdemos uma pessoa que a memória começa a fazer com que as memórias dos momentos com essa pessoa deixem de estar tão presentes. Isso é, repara uma coisa. As pessoas que são realmente importantes para nós, elas não desaparecem. Elas vivem dentro de nós. E como vivem dentro de nós, aquilo que era antigamente uma realidade, ela alterou-se. Ou seja, é muito mais fácil eu recordar-me alguns momentos e não todos os momentos, como seria que se ela estivesse presente e se eu fosse todos os dias a casa a almoçar da minha avó. Imagina, eu vou à casa da minha avó almoçar, eu comi frango assado na segunda-feira e sei todos os pratos que fui comendo ao longo da semana. Uhum. É claro que quando a pessoa morre, eu deixo de ter esta rotina. E portanto, mas eu consigo me lembrar que o que eu gostava que ela fizesse era aquele frango assado. E aquele frango assado sabia muito bem. Porque mais importante de eu me lembrar de todas as refeições é aquilo que a refeição me transmitia, aquilo que eu sentia. E portanto, não é por eu esquecer, porque no fundo não se esquece. A nossa memória tem, e isto acontece em vários sítios, nós temos de armazenar informação e nós todos os dias estamos a ser bombardeados com novas informações e ela tem de ser guardada e vai sendo guardada. Ela não perde, as pessoas não perdem importância, porque nós não nos lembramos exatamente de tudo o que nos lembrávamos quando a pessoa estava presente na nossa realidade, porque o sentimento pela pessoa continua a existir, ela continua a ser importante. Agora, numa questão humana, é natural que há coisas mais importantes que vão ficar guardadas e há outras que não vão ser lembradas, mas isto acontece com pessoas até que estão vivas. Tu lembras-te de momentos mais engraçados com determinadas pessoas e não te lembras de outros e até te esqueces e a pessoa pois é, tens razão, e até, pois é, fomos jantar, não lembrava que tínhamos vindo aqui jantar. Isto tem a ver com a condição humana, não tem a ver com a importância ou não que a pessoa tem. Pois, a Inês está aqui a dizer que realmente tem a ver com o passar do tempo, porque as memórias vão desvanecendo. Eu acredito que, se calhar, às vezes, especialmente quando o processo ainda não está bem, não está tão terminado quanto isso, sentir que estamos a afastar. Sim, a culpa, sim, é possível, é. Repara, há uma coisa que fica muito, que é os cheiros. Como é que aquela pessoa cheirava? Vem um perfume e de repente lembras-te da pessoa. E é natural que ao longo do tempo não te lembres do tom de voz, não é? A voz vai-se perdendo, mas lembras-te que gostavas que ela te dissesse que gostava de ti ou que a pessoa te dissesse que gostava de ti. Porque ao longo do tempo nós vamos dando significado, a pessoa não perde significado, ele transforma-se, não é? A pessoa não deixa de existir, ela continua sempre presente e fica presente em outras coisas, mais naquilo que ela te
traz de aprendizagem e de momentos que tu tiveste bons, e até depois passas para os teus filhos isso, esses ensinamentos, esses momentos que tentas proporcionar, e portanto a pessoa, ela não morre, a forma como nós olhamos para ela é que altera-se, mas ela vive em nós. Sim. Sim. Seguimos então para uma pergunta da Francisca Ordaz. Como falar sobre a morte de uma forma saudável, principalmente com crianças? Ok, olha, isso é uma questão muito, muito gira. E eu, de facto, eu trabalho também numa escola, agora com meninos de primeiro ano, e eu falei sobre a morte com eles. E eu acho que a primeira coisa que nós temos de dizer é que ela existe. E que existe, mas não é dizer, olha, a pessoa morreu, vai ser enterrada e nunca mais vais ver a pessoa. Nós não temos de dar a visão pragmática daquilo que é a morte, não é? Nós temos de dizer é que tens muitas pessoas em que te dizem, olha, o avô morreu, é fundamental dizer que o avô morreu, para perceberem o que é que aconteceu. Ele não desapareceu. Esta coisa de desapareceu, isto deixa os mitos confusos, não é? Não, o avô morreu. Ele morreu, agora está no céu, agora já não o vais ver, explicar o que é que vai acontecer à criança. Explicar é fundamental. Agora ele já não vai estar presente nas tuas festas, já não vais estar com ele como querias estar, já não o vais ver, mas ele continua e é contigo, ele continua a gostar muito de ti. É natural que, como não vais ver o avô, fiques mais triste, sintas triste, validar aquilo que a criança está a sentir e pode vir a sentir e explicar que isso é tudo natural. Porque as crianças, elas muitas vezes, em certos momentos, elas não sabem o que é que estão a sentir. Não sabem dar significado, como nós adultos damos significado ao que estamos a sentir. Eu estou chateada, eu estou zangada. As crianças não conseguem fazer este acompanhamento. Então é muito importante nós dizermos, olha, podes ter vontade de chorar, podes ficar com o coração mais acelerado, podes ficar a tremer, podes ter vontade de abraçar a mãe, o pai, podes ter vontade de falar e dizer-lhe que falar com o avô pode sempre falar e deve falar, que ele não vai desaparecer. Porque se eu explicar à criança que ele desaparece fisicamente, mas que não desaparece dentro dele, que não desaparece, que a morte não é só é física, mas também depende do significado que nós damos. E as pessoas continuam a viver dentro de nós, porque nós vamos sempre nos lembrar delas e vamos dar sempre algumas coisas. Se eu explicar isto às crianças, é muito mais fácil delas depois lidar. E é mais fácil para elas lidarem com a perda do que para nós, porque elas dão outro significado. E quando nós trabalhamos isto, esta possibilidade de abrir espaço para falar e para dizer, vocês vão sentir isto. E elas depois sentem e dizem, pois é, tens razão, olha mamãe, senti isto. Olha, de facto isto aconteceu. Estou triste. Será que ele é uma estrelinha no céu? E depois podes arranjar outro tipo de estratégias. O que acontece para as crianças lidarem. E lidam muito mais facilmente do que nós com a perda. Sim, eu aproveito para deixar outra pergunta que me lembro de termos discutido a preparar esta sessão, que é sobre se devemos ou não incluir as crianças nos nossos rituais. O exemplo mais prático é sobre levar uma criança a um funeral, por exemplo. Ok, eu acho que isso depende sempre dos pais. E depende também da criança, ou seja, se eu vou levar uma criança para um funeral, eu tenho de lhe explicar o que é. Para quando ela vai lá, ela saber o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Porque se eu vou para um funeral e não lhe digo nada, o que é que vai acontecer? É um choque. Depois é assim, será que o caixão vai estar aberto? No velório? Será que... Eu não sei até que ponto é que é saudável a criança ter essa imagem. Se para nós a imagem da pessoa morta fica presente durante muito tempo, adultos, para uma criança se calhar não é tão saudável. E, portanto, a primeira coisa é eu tentar perceber se faz sentido ou não para aquela criança eu levá-la a um funeral. E para isso tenho de explicar o que é. E depois até lhe perguntar se ela gostava de ir. Porque não é eu achar que explico e como está explicado está tudo bem. Porque eu até posso explicar e ela não quer ir. Portanto, aqui é muito importante nós ouvirmos as nossas crianças e aquilo que elas sentem. Se elas quiserem ir, é importante elas irem. Se elas não quiserem ir,
Então nós não devemos obrigá-las a ir. Ok, boa, obrigado. Não. Bem, entretanto, parece-me que esgotámos as perguntas que estão aqui no chat. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que me ocorreu durante a apresentação, que é, relativamente aos lutos patológicos, como Sim. é que conseguimos identificar que alguém próximo de nós pode eventualmente estar a passar por um luto patológico e se sim, se existe alguma coisa que a gente possa fazer para tentar alertar a pessoa ou ajudar ou algo do género? O luto patológico, como eu disse, ele é classificado com duas coisas que são fundamentais, que é a intensidade e a duração das respostas. Imagina, uma resposta como tu entrares num quarto, tens roupa da pessoa que morreu e ires lá e vestis a roupa, vestis um casaco da pessoa que morreu. E o companheiro, portanto, imagina, perdeste um avô, vais, vestes o casaco do teu avô e a tua avó olha para ti e aquilo para ela é desconcertante. Tu vestias o casaco e obrigas a tirar o casaco e arrumas o casaco e não voltas a mexer porque isto é como se fosse um santuário. Aí eu percebo, e nós percebemos que é uma resposta intensa. É uma resposta muito exagerada, não é? É quase como não se pode tocar. Portanto, ou por exemplo, a pessoa continuar a falar como se a pessoa existisse durante muito tempo e passou um ano da morte, ou 2 anos. Não, porque eu e o Luís fomos ao supermercado e o Luís morreu há um ano atrás. Este tipo de coisas, este tipo de pormenores podem ser sinais de alerta. Depois, o que é que nós também temos de analisar? E isso, enquanto psicólogos dos sonhos, se a pessoa sonha ou não, se os sentimentos, os pensamentos, que tipo de pensamentos é que tem, o não acreditar que a pessoa morreu, a raiva excessiva e intensa nas situações, o estar muito, muito, muito deprimido, não ter vontade de fazer nada, o perder o prazer em fazer as coisas, o não ter vontade sequer de comer, as alterações no apetite. Portanto, estes sinais que a pessoa vai dando e depois estas respostas e estas leituras são fundamentais para nós percebermos que alguma coisa não está bem. Portanto, isto acontece muito. Há muitas pessoas que evitam desmanchar, por exemplo, quartos com os filhos, não desfazem o quarto do filho, deixam o quarto intacto como ele deixou a última vez. E depois vão para lá para o quarto e choram. E está ali um monumento, não é? Tu não podes tocar. Isto, o manteres aquele quarto quando a pessoa morre numa fase inicial é natural, porque a pessoa não está preparada, mas perpetuares ao fim de 30 anos ou 40 anos, nota-se que o luto não está bem feito, porque a pessoa sente necessidade de ir só àquele local para estar com o filho, não é? E o filho é muito mais do que um quarto. Então, como é que nós podemos alertar as pessoas? Como alertas qualquer pessoa, tu percebas que não está bem. Agora, tu não podes obrigar as pessoas a fazerem lutos, tu não podes obrigar as pessoas a quererem mudar. O que tens de dizer eu já percebi que algo passa-se alguma coisa, já percebi, eu sinto que não estás bem, eu sinto que esta resposta estás em sofrimento, que esta resposta é muito intensa, eu não te identifico com este tipo de resposta, isto está-me a causar alguma preocupação, portanto eu acho que seria importante procurares ajuda. Tu nunca podes obrigar a pessoa a querer mudar. Pois. Isto é sempre há um momento em que a pessoa decide mudar, em que a pessoa procura. E na psicologia e na psicoterapia é isto, é timings. Há pessoas que demoram muito tempo para procurar terapias porque não estão preparados para as fazer, para entrar em contacto com aquilo que é doloroso. Na certeza de uma coisa, quanto mais tempo ficam, mais tempo o copo vai enchendo com água e mais difícil depois vai ser tratar. Mas é sempre possível, porque nós somos todos seres humanos com competências. E é só trabalhar as nossas competências. Claro, faz todo sentido. Já surgiram aqui mais umas perguntinhas. Vamos a uma do João Figueira sobre a morte deve ser realmente mais discutida e desmistificada. Como é que podemos avançar para um processo de desclassificar a morte como um tabu? Eu acho que a primeira coisa é fazer aquilo que nós estamos a fazer aqui. Olha,
temos de falar sobre a morte, vamos falar sobre a morte e quais são as vossas dúvidas? Isso é a primeira. E depois tentar perceber quais são as respostas mais adequadas para as responder. Eu acho que um dogma, uma verdade absoluta, ela só é questionável quando nós paramos para pensar nela. E, portanto, um tabu, ele só se torna um tabu quando nós deixamos de falar sobre isto. E começar a falar sobre isto, começar a perguntar, a introduzir o tema, em percebermos que um dia vamos morrer, somos finitos. E isto, reparem uma coisa, é fundamental nós percebermos que falar sobre a morte causa sofrimento. E, portanto, é natural que ninguém goste de falar sobre isto e não tem de se gostar. Mas este sofrimento, ele é transformador. E vou-vos dar um exemplo. Se nós gostamos de andar de bicicleta, não é? Vocês andas de bicicleta, não sei se andas, mas... Sim, muito. Lembras-te como é que tu fizeste para aprender a andar de bicicleta? Como é que foi? Não. Não te lembro. Lembro que foi há muito tempo. Mas imagina, tinhas 4 rodinhas, não é? Quando tens aquelas rodas de apoio. Ou seja, tu, para andares de bicicleta, tu precisas ter um apoio. Para aprenderes a equilibrar-te, e muitas vezes, às vezes até corria mal, porque podes ter esfolado muitas vezes o joelho, podes ter caído. Mas tiveste de cair para perceber que aquela sensação física do cair, tu não querias sentir mais. Tu não querias sentir que tinhas de cair. Portanto, tu não queres cair, tu queres evitar isso, e é por isso que tentas te equilibrar. Depois tiras uma roda e depois, quando sentes-te mais confiante e já estás pronto, tiras a outra. O falar sobre a morte é isso, é eu chegar ao pé, eu como pai, como mãe, saber que isto existe, ir introduzindo na família, tranquilamente, aos meus filhos, falar nesta hipótese, dizer que isto acontece, que é natural, questionar quais são as dúvidas, saber que é normal sentir-te mais preocupado, é normal ficar ansioso, é normal, tanto validar todos os sentimentos, e até para nós adultos, dizermos à pessoa que está connosco, ou aos nossos irmãos, ou ao nosso namorado, é natural que te custe falar sobre isto. Também te custa falar sobre um emprego que tu gostavas de ter e não tens, porque é uma perda. E, portanto, nós temos de começar a falar de como é que sentimos as perdas e porque é que elas são tão difíceis, mas também tão importantes. Porque é nestes momentos de sofrimento que nós nos transformamos. O sofrimento, ele é transformador. Se nunca tivéssemos caído a andar de bicicleta, nós nunca saberíamos que não queríamos cair para evitar sentir aquela dor. E, portanto, aperfeiçoamos a nossa técnica de equilíbrio. E, portanto, se nós colocamos aos nossos filhos ou às pessoas que estão connosco o entrave de não podes andar de bicicleta porque vais cair, a criança nem tenta. E já viste o que é que se perde? O que é que se perde? O bom que é andar de bicicleta, de sentir o vento, de apanhar o sol, de passear, é tão bom. E, portanto, nós temos de ponderar e perceber o que é mais fácil e o que é mais proveitoso e menos doloroso para nós enquanto seres humanos. É desbloquearmos logo de início ou tentarmos ganhar asas, mesmo que isso muitas vezes meta-nos em contacto com sensações menos boas, mas elas existem porque são aprendizagens e para nos dar alguma coisa. Claro. É mesmo isso, ou seja, existem por algum motivo. Exatamente. Ok. A Francisca Ordaz está aqui a fazer mais uma questão sobre qual a melhor forma de ajudar um amigo quando perdem alguém próximo. E eu gostaria de acrescentar esta pergunta um pouco mais, que é, às vezes nós temos pessoas que se isolam mais, não é? Como uma das estratégias que foi falada há pouco. Devemos insistir com a pessoa, devemos dar espaço, o que é que devemos fazer? Olha, eu acho que isto não há respostas certas nem erradas, mas há uma coisa que é fundamental. Quando alguém que é nosso amigo perde uma pessoa, nós devemos pensar no que é que nós gostávamos que fizessem connosco, em primeiro lugar. Por exemplo, o que é que nós gostávamos que a pessoa... Portanto, nós estamos no funeral de uma pessoa que gostamos, o que é que nós gostávamos de ouvir das pessoas à nossa volta? O que é que era importante para nós? E com base nisso, dizer alguma coisa ao outro. Não é? O que é que eu acho que faz sentido naquele momento? Todos nós usamos aquela frase dos meus pésames. Mas isso é o quê? O que é isso na prática? O que é que isso significa? E depois no início está toda a gente lá.
No início tu nunca estás sozinho. Estás toda a gente preocupado. E depois, quando passa 2 meses, quando passa um mês, quando te confrontas, quando tu fechas a porta de casa e está lá a ausência, aí é que é importante tu estás lá. Não é só no início, é sempre. Porque as amizades, elas são assim. Mas é natural que a lei da vida faça com que a rotina se sobreponha e, portanto, é perfeitamente natural que no início nós estejamos todos juntos e depois, com o passar do tempo, seja mais difícil. Agora, eu acho que quando nós temos alguém que gostamos e percebemos que ele está numa fase menos boa, a primeira coisa que nós devemos fazer é: eu estou aqui. Eu estou aqui. E depois ir estando. E se a pessoa ficar muito tempo nessa fase de isolamento, eu acho que se deve dizer à pessoa: olha, já percebi que tu não estás bem, tu estás-te a isolar, isto está-me a deixar preocupado. E perceber e dizer à pessoa que aquele comportamento nela é compreensível, é normal que ela se isole, está a passar por uma experiência muito difícil, mas que isso também se reflete em vocês, também se reflete em ti. E que tu queres ajudá-lo e não sabes como. Então a melhor maneira de dizer é: como é que eu te posso ajudar? O que é que tu achas que eu posso fazer? Eles: não sei. E tu até podes dizer: não faz mal, vamos trabalhar os dois e perceber o que é possível. Porque as relações, elas são assim e funcionam assim, ou devem funcionar assim. É eu dar espaço ao outro, a liberdade ao outro para ser o que é, e ao mesmo tempo perceber que se o outro não está bem, eu também lhe posso dizer isso. Ele também é capaz de lidar com isso, de eu perceber que ele não está bem. Sim, sim, pois faz sentido, apesar de eu sentir pessoalmente que realmente não há uma estratégia que caiba a todos, porque todas as pessoas são um pouco diferentes neste sentido. Claro, E nem faz sentido. Exato. Nem faz sentido haver uma estratégia: olha, é assim, a partir de agora comes só sopa. Não faz sentido, porque nós somos todos diferentes, todos nós temos olhos de cores diferentes, temos o cabelo diferente, tom da pele, portanto não faz sentido que até a forma como nós damos significado às coisas, quiséssemos que ela fosse igual, portanto não dá, nós somos todos diferentes e é isso que nos torna especiais, é no meio dessa diferença nós encontrarmos coisas que nos unam. Boa. Bem, ok. Parece que terminámos as nossas questões aqui no chat, por isso queria agradecer-te muito, Catarina, a disponibilidade a te falar de um tema Obrigada eu pela tão vossa sensível e tão importante. atenção e disponibilidade também em me receberem. Pois, com todo o gosto. Entretanto, agradecer também a quem esteve presente, dizer-vos que esta realmente é a nossa última sessão de brainstorms, pelo menos para já. Planeamos retomar o nosso ciclo de sessões a partir do próximo semestre. Entretanto, eu queria só compartilhar aqui a minha tela só para falar um pouquinho dos agradecimentos, ou seja, deixem-me só... Bem, isto não está a funcionar muito bem, mas vai assim. Pronto, esta é a equipa do Brainstorm. Somos nós, alunos investigadores ligados ao técnico e também membros da equipa do Núcleo de Desenvolvimento Académico. Queríamos agradecer também a ajuda que tivemos no que toca ao design gráfico à Inês Silva e à Madalena Gameiro, aos oradores, onde se inclui a Catarina de hoje, e a todas as entidades que nos ajudaram a divulgar estes eventos, este ciclo de sessões. Entretanto, gostaria de vos pedir, caso tenham alguma sugestão, para nos contactarem por e-mail, para o Saúde Mental IST. Eu vou só pôr aqui um link na conversa, mas não estou a conseguir, não sei porquê. Peço a alguém que ponha, por favor, o e-mail. E pedir-vos também para responderem ao nosso inquérito de satisfação para podermos tornar estas sessões cada vez melhores. E é tudo. Obrigado a todos e até uma próxima. Obrigada a nós.